Olá pessoal, meu nome é Marolinta Dutra, eu sou defensora pública e fui convidada pelo professor Lélio Braga para falar sobre a falência da pena de prisão. Como o tempo que me foi proposto é bem curto, eu resolvi apenas fazer um recorte de 4 obras que eu reputo importantíssimas para a melhor compreensão desse tema. A primeira delas, e a mais óbvia, é a do Cesare Beccaria, que foi uma obra escrita no final do século XVIII, dos delitos e das penas. Quando Cesare Beccaria escreveu esse livro, vigorava na época a pena com a ideia de vingança coletiva. Existiam penas corporais, como os suplícios em praça pública, as torturas, as penas de morte, por enforcamento, por guilhotina, por fuzilamento, e o Beccaria veio com a sua maior contribuição, que foi estabelecer a necessidade de uma proporção entre a pena e o delito. A segunda obra já no século XX, foi escrita em 1975, pelo francês Michel Foucault, Vigiar e Punir. O Foucault traz o deslocamento entre a pena como ideia de vingança coletiva para a defesa da sociedade. Mas ele vê a pena como um controle social e faz uma crítica que essa sociedade a ser defendida é a sociedade burguesa. Por quê? Porque o principal bem jurídico a ser protegido é o patrimônio. E o Foucault traz também uma análise de que a pena privativa de liberdade, a disciplina imposta dentro dos presídios, o objetivo dela é domesticar, domar, docilizar as pessoas que a elas são submetidas. E vai além, dizendo que as penas passaram de serem corporais apenas, para atingir apenas o corpo do condenado, para atingir também a alma. E aí ele quer dizer que a pena também causa danos à saúde mental dos condenados. E é interessante que esse controle social que ele diz, que a ideia dessa transformação da pena corporal para o controle social, ela não veio para humanizar a pena, ela veio para trazer uma espécie de vigilância do Estado sobre aquelas pessoas que seriam consideradas inadequadas, né? Então, essa ideia de vigilância, né? Inclusive, ele estende isso a escolas, né? A hospitais, a manicômios, que trazer essa ideia da vigilância sobre os inadequados. O terceiro livro, que é mais recente, também de um francês, foi escrito em 1999 por Loïc Wacquant, e o livro se chama Prisões da Miséria. É um livro muito interessante, necessário para a compreensão da criminalização da pobreza, né, da criminalização dos pobres, de negros, de imigrantes, porque ele faz uma análise da substituição do Estado social pelo Estado penal. É interessante que o Wacquant, ele traz uma relação, ele faz uma relação entre a diminuição de investimentos nas políticas sociais e o crescimento da criminalidade. E proporcionalmente também o aumento de investimentos no sistema prisional. E o Wacquant denuncia o abandono das políticas prisionais de ressocialização que foi com o tempo sendo substituída pela ideia da segregação de grupos considerados indesejáveis, né? E a tese do Wacquant é a tese do confinamento. Ele entende que esses grupos indesejáveis e de inadequados,
houve um confinamento em guetos da população negra, de imigrantes, né, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, da população negra e latina em guetos, né, que seriam aqueles bairros que concentram a população negra e a população de imigrantes. E é interessante que isso corresponde claramente às favelas brasileiras, né? As vilas, favelas e periferias no Brasil é exatamente isso, é a segregação dos indesejáveis. E isso com o intuito de tornar mais fácil a vigilância, que foi o que o Foucault veio trazer, de tornar mais fácil a vigilância e até mesmo de facilitar a captura destas pessoas, não é isso? E por fim, a quarta obra que eu vim trazer, que é do professor César Roberto Bittencourt, que se chama exatamente Falência da Pena de Prisão, Causas e Alternativas. E o professor César Roberto Bittencourt faz uma análise bem minuciosa da degradação do sistema prisional, né, principalmente no Brasil, e ele vem afirmando nesse livro que é impossível que a pessoa entre no presídio, que é uma fábrica de delinquentes, e saia de lá uma pessoa melhor. Então vejam bem, o Brasil hoje tem 780 mil pessoas encarceradas. Dessas 780 mil, 40% é de presos provisórios. O Brasil só fica atrás no número de população carcerária, atrás dos Estados Unidos, que tem 2 milhões e 100 mil presos, e da China, que tem 1 milhão e 600 mil presos. Então, se esses números, se essa estatística não é suficiente para se chegar à conclusão da falência da pena de prisão, da falência do sistema prisional, a gente pode analisar que a finalidade da pena privativa de liberdade, ela não foi alcançada em nenhuma dos seus 3 objetivos, quer seja a retribuição, que é exatamente pune-se porque pecou, né? É aquela ideia do punitur quid peccatum est. Não se tem mais essa ideia de que a pena no Brasil é uma pena retributiva, pelo principal motivo de que 40% dos presos são provisórios, não tiveram ainda condenação definitiva, não teve ainda formação de culpa. E piora quando o STF entende que é possível prender com uma decisão não transitada em julgado, com o julgamento em segunda instância. E a outra finalidade, que é de prevenção, é hoje uma falácia, né? Dizer que o criminoso vai deixar de cometer algum crime porque para aquele ato existe uma pena combinada. E, finalmente, o objetivo da socialização, que, obviamente, quem tem um mínimo conhecimento do sistema prisional sabe que o sistema é, na verdade, um moedor de carne humana, né? O sistema prisional no Brasil hoje não ressocializa ninguém, não reeduca ninguém, muito pelo contrário, como bem disse o professor César Roberto Bittencourt, ela é uma fábrica de delinquência. O sistema prisional não obedece às normas da lei de execução penal, né? Em absolutamente nada, as celas são superlotadas, as pessoas entram para lá, ficam doentes, tem que escolher uma facção para a qual vai fazer parte. Não tem nenhuma diferença entre regime prisional fechado e semiaberto, né? Hoje a pessoa cumpre o regime semiaberto fechado, né? Com algumas
com alguns direitos que, por exemplo, as saídas temporárias, mas fora isso não tem nenhuma diferença do cumprimento da pena entre o regime fechado e o regime semiaberto. E vejam que quando eu falo em 40% de presos provisórios, são presos provisórios cumprindo praticamente quase toda a sua pena em regime fechado, sem qualquer benefício da execução penal. Então, quando se pergunta se houve falência da pena de prisão, sim, houve falência da pena de prisão. Mas quais são as alternativas? A própria lei penal traz as penas alternativas, que são as prestações de serviço à comunidade, as penas pecuniárias, a limitação de fim de semana. No caso, por exemplo, do artigo 28 da 11.343, que é o porte de droga para uso próprio, não há cominação de pena de prisão, né? E além dessas que eu já falei, existe a pena de frequência a cursos educativos, né? Sobre os malefícios da droga. Então, a própria lei traz alternativas às penas privativas de liberdade. E eu gostaria de trazer ainda mais uma informação com relação a essas alternativas, que a justiça restaurativa, que infelizmente houve uma tentativa de se implantar no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um tema muito interessante. Oriento vocês a procurarem saber um pouco mais de justiça restaurativa. Ela já é aplicada com sucesso em outros países do mundo, e a principal diferença da justiça restaurativa para a justiça retributiva é a participação da vítima, né, em todo esse processo de penalização, de responsabilização do infrator. Hoje a vítima não tem qualquer participação no processo penal, principalmente nas ações penais de iniciativa pública, né? Então a vítima não é nem coadjuvante, né, nos processos penais, nas ações penais de iniciativa pública. A vítima, ela comparece meramente para prestar um depoimento no dia da audiência de instrução e julgamento. E na justiça restaurativa, as vítimas têm participação efetiva na responsabilização do infrator, que não necessariamente passa pela pena de prisão. Então, já concluindo, eu quero deixar para vocês uma frase do Gustav Redbrook, que ele diz o seguinte: não precisamos de um direito penal melhor, nós precisamos de algo melhor que o direito penal. Obrigada.